No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sem... Outro ponto de vista. Aí, gente, mais uma vez estamos juntos aí, dando continuidade àquele assunto que nós comentamos no 24º episódio. Nós estamos no 25º. Cara, 25º, já conseguimos fazer 25 episódios. Que loucura, hein? A gente nem imaginava que ia conseguir, mas estamos aí na luta. Então, ajuda a gente aí, tá bom? Nós vamos dar continuidade falando sobre o assunto da família. Tá? E no episódio passado a gente falou sobre os casais, como é que eles se constituem, o que pode acontecer dentro da órbita espiritual, onde pode haver essa interferência ou encontro das pessoas para constituírem um casal. E a gente vai dar sequência a isso daí. Então, depois que o casal se constitui, eles podem optar ou não por ter filhos, né? A gente está passando por uma situação um pouquinho adversa, a gente está passando por um momento um pouquinho diferente, e não é só no Brasil, um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, e é uma coisa que, sei lá, até a mim assusta, tá? Eu confesso que a mim realmente assusta. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos fazer uma análise do que está acontecendo no mundo hoje, né? Então, até algum tempo atrás, somente nós orientais tínhamos famílias muito grandes, mas muito grandes. A gente está falando em 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos, era comum. Tá? Porque você precisava de mão de obra para ajudar, né, nas tarefas do dia a dia. Então, principalmente os japoneses tinham famílias muito grandes. Por isso que existe aquela piada lá: japonês tem couve, japonês tem couve. É porque tinha que entrar muita gente no carro mesmo, era isso mesmo, né? Então, naquela época, eu não passei por isso, mas meus pais, tios, assim, vários conhecidos nossos passaram por isso. Migraram do Japão, foram para o campo, ralaram pra caramba, e o pouco que eles tinham, eles iam investindo nos filhos, para que eles pudessem estudar e pudessem sair da situação de campo, né? Aí evoluindo, é claro que os números dos filhos foi diminuindo, né? Pouco a pouco, gradativamente foi diminuindo, e aí vai chegando nos dias de hoje, né? Então, eram para ter 3 filhos, depois 2 filhos, e nos dias de hoje, male se fala em 1 filho. O que será que está acontecendo? Você já pensou nisso? Você já fez uma reflexão sobre esse movimento que vem ocorrendo? Eu fiz a minha, não sei se está certa também, não tenho essa pretensão, mas por uma análise minha, especificamente minha, o que eu vejo é isso, assim, eu vejo de uns 15 anos para cá um movimento que me preocupa, a mim preocupa, tá? O que tem acontecido? Então, eu vejo que eles começaram a diminuir o tamanho dos apartamentos. Ou seja, já era um sinal de que as famílias não iam ser grandes, né? Os caras não são bobas construtoras, os caras não investem milhões para depois perder, né? Então o que aconteceu? Os apartamentos começaram a ficar menores, já é um indicativo. Pouco a pouco eles foram realmente diminuindo. Aí começou a onda dos pets, né? Animais que eram adotados por casais, um convívio do lar, super legal, muito legal. O que acontece é que muitas vezes esses pets foram substituídos às vezes por filhos. Crítica? Não. É um movimento que eu analiso. Então você tinha lá apartamentos grandes, aí os apartamentos foram diminuindo. Antigamente
poucos apartamentos tinham suítes, às vezes uns tinham, outros não, ou você tinha banheiros que eram compartilhados, ou seja, você não tinha uma privacidade no momento do banho, no momento lá de fazer o número 1 ou fazer o número 2. E aí hoje o que aconteceu? Alguns casais, né, passam a morar juntos e muitas vezes eles acabam adotando ou criando pets e muitas vezes não têm filhos. Situação. O que aconteceu? Os apartamentos começaram a diminuir mais ainda, começaram a surgir os estúdios. 30 metros, 20 metros, 18 metros, começaram a diminuir. É um processo. Diante desse processo, nesse mesmo movimento, começaram a surgir os residenciais. Reparou? O que aconteceu? Os residenciais são os antigos asilos, né? Só que hoje os residenciais hoje são muito chiques, né? Tem várias tarefas, várias atividades, né? Onde às vezes o casal ou um dos casais, né, fica lá acolhido nesse residencial. É um movimento, então veja bem, ó. Então vê lá, pet, apartamento pequenininho, estúdio, residencial, e aí começou a crescer muito a onda de fertilização, né? Não que não quisessem ter filhos, nada, mas gradativamente as mulheres também foram crescendo no mercado de trabalho, foram adquirindo um espaço muito maior no mercado de trabalho e começaram a ser independentes. Aí o que aconteceu? Nesse mesmo processo, se você reparar, você vai ver que os casamentos também diminuíram. Os casais começaram a morar juntos, os jovens, né, a morar juntos e passou a ser aceito pela sociedade. É um processo, né? Então, o que eu vejo é esse movimento assim, de uma família grande, de uma casa grande, e a coisa está diminuindo para uma coisa pequena. Qual que é a minha preocupação? Quando você tem necessidade de compartilhar espaço, quando você tem necessidade de compartilhar roupa, quando você tem necessidade de compartilhar comida, você não reclama muito. É a situação que você tem e você tenta conviver da melhor forma possível dentro dessa situação. Agora, à medida que você vai tendo condições e privilégios, a coisa vai ficando cada vez mais restrita à sua vontade e ao seu controle. O que acontece com isso? Você tem os suas preferências, né? Natural. Só que agora você já tem um quarto, você tem uma suíte, você tem um banheiro só para você. Legal. E a coisa foi evoluindo, né? Hoje, se as casas não tiverem suítes, não forem quartos com banheiros, fica difícil até alugar as casas antigas, né? Então você vê que foi mudando o perfil. E hoje a gente percebe que os apartamentos estúdios estão sendo criados nem para um casal, às vezes é para uma pessoa só. Qual é a minha preocupação? Tá? Eu sou filho de uma família de 4. A Yumi é filha de uma família de 4. Você não tem mais que ficar compartilhando. Japonês tem uma palavra que fala assim, o agamamá. O agamamá é tipo egoísta, cara. O cara mimadão, folgado. E é isso que me preocupa. Essas pessoas estão criando um mundo bolha, onde ele controla esse mundo. Só que isso que causa uma dificuldade de tolerar outras pessoas. E é aí que eu também fico preocupado. Outro ponto. Hoje você tem a rede social, que ela tem substituído amigos, tem substituído aquele cafezinho no barzinho, cafezinho na padaria, para você desabafar, para você se abrir, para você ajudar outras pessoas. Hoje você vai procurar rede social. E isso é uma coisa que de fato me preocupa.
porque as pessoas com isso estão ficando intolerantes, estão ficando egoístas, estão ficando egocêntricas, elas são muito impositivas, porque elas acham que todo mundo tem que aceitar a sua condição, o seu privilégio, o seu gosto. Isso me preocupa, porque a vida não é assim. Um dia esses jovens vão cair na realidade da vida e vão ver que a gente é um grãozinho de arroz dentro desse contexto. Ou seja, a gente é muito pouco. Então é uma reflexão que eu quero abrir, e eu já vinha falando com a Yumi sobre isso, e eu passo a palavra agora para ela. Oi pessoal, tudo bom? Eu separei algumas perguntas, tá, do episódio passado, que foi falado de família, de filhos, de casamento, e aí ficaram umas dúvidas que o pessoal ficou muito preocupado, que você falou que a família é constituída, combinada lá em cima, né? Então eles queriam saber como é que é feito isso daí, como é que, se os filhos também são combinados, né, de vir aqui, como que fica, se quando o parceiro, esse parceiro que é combinado, se é um parceiro só, se tem vários que você pode escolher, parceiro, parceira, né, e como escolher a pessoa certa. Então, a família, ela não é fixa. Tá? Não está predestinado assim. Vai ser esse filho, esse marido ou essa esposa. Não é fixa. Tá? Até porque seria até injusto. Então, o que eu falei no episódio passado. Se você quiser, né, se aproximar de alguém, se relacionar com alguém, você vai ter algumas pessoas com as quais você já tem uma afinidade maior. O que é essa afinidade maior? De novo, voltando para os princípios da doutrina espírita. A gente parte do princípio de que nós tivemos várias vidas passadas. E algumas pessoas, ao longo dessas vidas passadas, você criou um laço de empatia. Tá? Às vezes até de amor mesmo, por que não? Então, como nessa vida, tá? Se eu pedisse para você enumerar quantas pessoas você confia, gosta, respeita, admira e ama. Tô te perguntando. Não tem como você saber números. Não, mas você não tem ninguém que você... Não, tem, mas assim, você encontra ao longo da sua vida pessoas que você admira, pessoas que você confia, se afastam, tem aquelas que ficam, né? Não, então, não tô falando que você tem que manter, mas você teve pessoas com quem você teve... Sim. Então, mas põe mais ou menos um número. Sei lá, umas 5. Exatamente o que eu falei. Essas 5 pessoas, eventualmente numa próxima vida, você pode reencontrar com elas. E quando você encontrar com elas, é aquela coisa assim, mas parece que eu te conheço já de muito tempo. É justamente por causa disso. É provável que uma dessas 5 pessoas, eventualmente outras que você conheça na próxima vida, seja uma das pessoas escolhidas para ser seu companheiro ou sua companheira. É isso. Entendi. Entendeu? Na verdade é isso. São afinidades de vidas passadas. Mas nada impede que essas pessoas com as quais você teve afinidade, essas 5 que você citou, não tenham sido em outra vida já seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amante. Nada impede. Então filho também não é fixo. Filho também não é fixo. Só que uma vez que se constitui o casal, então suponhamos que você... Uma combinação, vai. Você 5, eu 5. Tá, pessoas? Isso é só para, né, uma suposição. Então, você, entre essas 5 pessoas, você escolheu uma pessoa para ser seu companheiro, tá? Entre as 5, eu escolhi uma pessoa para ser minha companheira, tá? Então, suponhamos que a gente estivesse numa outra vida, tá? Nós morremos, nossos filhos seguem a vida e nós morremos e voltamos aqui para a Terra. Aí você tem 5 pessoas com as quais você tem afinidade, você vai ficar com uma delas. E eu, minhas 5. Mas, de repente, a gente teve um relacionamento bom nessa vida, mas morremos, idade, sei lá, morremos. Aí, por coincidência, de repente, seus filhos estudam numa escola. E meus filhos também estudam nessa mesma escola. E de repente existe uma relação de empatia.
É isso que acontece. Agora, em relação aos filhos, o que vai acontecer é isso, Tim. Um dos filhos vai voltar. Eu quero ser filho dela, porque em outra vida, puxa vida, olha, eu judiei tanto dela, ela era minha avó, mas eu destratei ela, eu preciso me redimir. Aí vem como seu filho. Então respondeu uma pergunta de uma pessoa que ela falou assim, se de repente ela combinou que o filho dela, essa criança viria como filho dela. Só que ela falou, eu não tenho, ele me dá muito problema, né? E a gente não consegue entrar em acordo em nada, né? Ele sempre jogando na cara dela e que a culpa é dela porque ele não queria nascer e que então ela falou, eu não entendo como é que eu escolhi uma criança dessa para ver como meu filho. Então, mas não é você que escolhe, é a criança que te escolhe. Vamos dar um exemplo, fábula, Cinderela. Tá? Não tinha as irmãzinhas lá que eram do mal, a mãe lá madrasta. Que era a madraça lá que também era do mal, e ela ficou isolada, né? Sofreu, tal. Imagina, Cinderela e as duas irmãs e a madrasta, tá? Morreram, todas morreram, tá bom? Aí a Cinderela vem e lá encontrou o príncipe encantado lá, né? Lá do sapatinho de cristal. Aí ela reencontrou, morreram todos. Aí ela reencontrou o príncipe do sapatinho de cristal. Só que dessa vez o príncipe é um borracheiro e ela é rica, mas ela se apaixonou por ele e ele por ela. Eles vamos ficar junto, tá? Eles enfrentaram todos os preconceitos e adversidades. Aí de repente nasce uma filha rebelde pra dedéu, que era a irmã, a filha da madrasta, uma das irmãs. Aí de repente ela tem uma que é bem rebelde, mas acaba tendo uma outra que é uma doçura. Pode ter sido um pai, a mãe dela, da Cinderela, tá? Que morreu e acabou vendo o sofrimento todo dela e quer vir como uma filha para ajudar a redimir essa outra filha. Então geralmente assim, é difícil você ter várias pessoas, vários filhos assim que sejam rebeldes, mas é comum quando tem uma família um pouquinho maior assim, um ser rebelde, e esse dá problema mesmo. É isso, espiritualmente é isso. Teve uma mãe que ela também questionou, né? Que ela tem 3 filhos, um filho normal e 2 com espectro autista. Então ela quer saber se isso foi um castigo na vida dela, um peso, né? Que ela tenta hoje fazer o máximo possível, que é muito difícil, pois ela está sozinha. Então, pergunta super boa. O que acontece? É resgate. Tem que colocar na cabeça que, coitada dela, mas não é fácil, mas tem que colocar na cabeça que é assim, eu não vou falar do espectro autista, mas vou falar da situação do filho que tem alguma adversidade, tá? Então, pode ter certeza que esses filhos escolheram essa mãe, esse pai, porque alguma coisa esses pais fizeram com eles. Então, e hoje ela tá sozinha, né, criando esses 3 filhos. Mas aí é porque também ela foi escolhida porque sabia a força que ela tem, não é? Exatamente, porque eu sempre falo isso, a provação, Deus manda não para castigar, mas para você superar o seu limite. Agora, quem vai superar? Quem tem fé. Quem acredita nisso, tem fé, vai conseguir superar. Se veio isso, é porque tinha que passar por isso. E essa irmã que vai ter que cuidar que ela fala que tem que cuidar desses meninos, dos filhos, dos irmãos, que também, né, tem uma força. Então, a semana passada saiu uma filmagem de uma psicóloga batendo uma criança autista. Saiu uma filmagem, acho que também, essa outra acho que foi no Sul, um professor que ficou gritando com uma criança autista.
Quer dizer, essas pessoas, elas estão contraindo dívidas, elas vão ter que pagar um dia. E às vezes pode ser essa irmã que veio com a incumbência de ajudar na criação de 2 outros irmãos com espectro autista. Entendi. Tá? Tá. E outra, o aborto, né? Casais que não conseguem e depois de muitos anos conseguiram e acabam perdendo com aborto espontâneo. E o que seria isso? Seria um castigo? Então, não existe na doutrina espírita, não existe a palavra de castigo, existe a palavra provação. Resgate. Provação, né? Então, infelizmente, esse casal, em outras vidas, deve ter cometido muito aborto. Ou foram médicos, foram enfermeiras, ou indicavam, ou davam remédio, ou vendiam remédios que estimulassem o aborto. Uma hora a conta chega. Não tem como esconder isso daí. Uma hora a conta chega e eu acho que isso daí a gente tem que até falar, talvez fazer mais um capítulo, viu? O 26º, falando de novo ainda sobre família, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Sim, e tem muita dúvida, né? Porque, inclusive, essa pessoa colocou que vou adiantando que vocês vão responder que são coisas de outras vidas, mas por que eu, que não sei nada de outras vidas, preciso passar por isso e por esse sofrimento? Então, na verdade é isso. Não é o espiritismo que está impondo isso. São as suas ações terrenas que te impuseram nessa situação. Não é o espiritismo. O espiritismo tenta explicar. Por isso que eu falo assim, espiritismo, de novo, bato nessa tecla. Espiritismo não é religião, é uma filosofia de vida. Às vezes quando a gente fala espiritismo, as pessoas morrem de medo. Mas o espiritismo não é religião, é uma filosofia de vida. O que acontece? Então, tudo que você faz de errado, tudo que eu faço de errado, eu vou ser cobrado. Tudo. Então, se eu errei, e a gente sabe que erra, eu vou ser cobrado. Um dia essa cobrança vai vir. O que é importante acreditar é que a cobrança só vem quando você estiver apto a pagá-la. Se você não estiver apto a pagá-la, a cobrança não vem. Mas se estiver apto, a cobrança vai vir. Mas no caso dela, né, dessa revolta por causa do aborto, desse sofrimento, e como a gente sempre fala em energia, eu acho que seria bem legal ela mudar, né, também essa energia, né, porque essa energia negativa de sempre achar que sofrimento, do castigo, isso pode até atrapalhar, talvez, uma próxima gravidez. Então, às vezes nem consegue engravidar, né? Mas, assim, pela ótica espírita, é fácil de explicar para quem acredita. É fácil. Mas para quem não acredita, o que eu posso falar é isso. Que é Deus. Deus sabe o que faz. Então, na verdade, às vezes os pais ficam muito tristes pela criança abortada, ou pelo embrião abortado. Mas será que eles já pensaram na tristeza do embrião que estava sendo preparado para vir e não pôde vir? O que eu vejo é que às vezes os pais querem tanto engravidar, querem tanto ter um filho, e às vezes esquecem que quando esse projeto finda, não vai para frente, eles simplesmente descartam, não tem um mínimo de consideração. O que eu questiono é que aquilo era uma vida. São 2 células que começam todo o processo de formação de um ser humano, mas aquilo já é uma vida. Mas as pessoas não estão nem aí. Então essas pessoas que são favoráveis ao aborto, sejam políticos, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam gente da área da saúde, é um direito deles? É um direito deles. Ninguém está falando que não pode fazer. O que a gente fala dentro da visão espírita é que existem consequências sobre esses atos. Você quer fazer? Você faz, mas um dia isso vai ser cobrado. É igual a bebida. Você quer beber? Bebe, faz bem. A gente sabe que não faz. Um dia você vai ser cobrado. Você quer atrair sua esposa?
Traio, mas saiba que um dia você vai ser cobrado. Ou seja, se não for cobrado aqui, você vai ser traído por seu parceiro em uma outra vida. Ou seja, fica ali no caderninho, né? Tudo conta. Eu acho que vamos, pessoal, nós vamos preparar mais um episódio, o 26º, para falar especificamente sobre isso, porque tem muita coisa que a gente vai falar. Manda a pergunta pra gente, que a gente vai falar ainda de fertilização, o próprio aborto, a ruptura, né, de algum membro da família, morte de filhos, pais, sobrinhos, irmãos. O que isso tem a ver? De novo, nós vamos nos amparar na ótica espírita, a ação e reação ou as consequências disso, como fazer, o que podemos fazer para cuidar ou melhorar dessas pessoas, tá bom? Tá? Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua companhia. Se inscreve, desgraçado, se inscreve aí, compartilha, pô, ajuda a gente, vocês são muito preguiçosos. Eu peço desculpa, eu também não fazia isso, eu sei, eu também não fazia. Hoje eu faço, mas eu entendo. Agora eu sei por que eles ficavam lá. E se inscreve, compartilha, replica, tá bom? Mas se puder, se gostou, faz isso. Se inscreve, acompanha a gente e dá um likezinho. Valeu, gente. Faça favor. Então tá bom. Se mais uma vez vou passar um e-mail para vocês, tá? outropontodevista87@gmail.com, outro.linhamédica@gmail.com, WhatsApp 11 99727 9485. E assistam, né? Nos assistam ou revejam outros episódios no YouTube, no Spotify, no Podcast Addict, no Deezer, Pocket Cast, Podbeans, Apple e Amazon. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez e nós vamos trazer no próximo episódio tudo isso daqui montado de novo e eu quero explicar para você por que nós trouxemos tantos adereços aqui que reportam aí a brincadeiras. Então, tratorzinho, bolinha, tem o bichinho aqui, ó, sai os olhinhos. O que isso quer dizer e por que isso é importante pra gente e pra vocês também, tá bom? Obrigado, gente. Outro ponto de vista. Até a próxima. Obrigado, equipe do Estúdio Rocha. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quem te dá.